Aleluia! Glória a Deus! Estamos online. Graças a Deus pela sua vida. Esperar os crentes se conectarem aqui. Mandar o link. São exatamente 8 horas. Passou um pouquinho, 2 minutos. Segunda-feira, dia 12/4. Nós estamos aqui no 8º dia da nossa campanha. Aleluia! Campanha de jejum e oração. 8º dia, né, irmãos? Glória a Deus. Quão poderoso é a palavra do Senhor. Deixa eu mandar o link aqui na igreja. Os irmãos ficam meio perdidos, alguns irmãos não conseguem achar. Mas o pessoal já está ficando craque, né? Aleluia. Nós vamos compartilhar uma palavra poderosa nessa noite. Poderosa para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu já consigo. Conectando ali. Tem um chegando aqui, outro acolá. Já vamos iniciar. Estão firmes aí? Fala de jejum, algumas pessoas não gostam muito não, né, irmãos? Mas importante. A gente percebe aí diante da igreja, diante do manifestar do Espírito Santo de Deus. Vou achar um pouco aqui. As coisas poderosas de Deus acontecendo, né? Quando a gente vai pro jejum. Deixa eu mandar o link aqui também. Vai apitar aí pra você já já. Mandar lá na igreja também, né? Não, aí não funciona. O Billy tá ali na porta querendo entrar. Cadê a igreja? Igreja. Aleluia. Achei aqui. Sumido aqui, irmão. É tanta tecnologia que a gente acaba em alguns momentos se enrolando, né? E graças a Deus, né? A gente pode hoje ter praticamente um estúdio, né? Em nossos lares, através de um celular. Amém? São todos aí? Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui já. Irmã Débora, paz do Senhor Jesus. Ó, a Débora tá super fã ali. César, Gisele, Juju, a Débora, o Márcio, a Manuzinha, a Eliane, graça e paz do Senhor. Márcio tá ali também. Irmão Antônio, graça e paz. Recebi sua mensagem lá, tá, irmão Antônio? A troca do número. Graças a Deus pela sua vida. Irmã Cida, graça e paz do Senhor Jesus. Deus operando milagre, irmão. Esse testemunho forte aí, né, irmã Cida? Irmã Laudenira, ele mandou áudio, falou: pastor, não perdi nem um dia ainda. Glória a Deus por isso. Ontem lá no culto ela falou: pastor, vou fazer a massinha de pão. Sabe que o pai não leva pro Márcio também não, né, Márcio? Glória a Deus. Irmã Madalena, graça e paz. Irmã Rose, Carlão, graça e paz. Lucas, né? Irmão Dorival, aleluia, irmão Dorival. Graça e paz do Senhor Jesus. Irmã Ivone, tia Divina tá ali também. Glória a Deus. Todo mundo firme, né, irmão? No jejum, todos firmes na oração, né? Glória a Deus. Irmão Cristiano, a Dalva ali também. Glória a Deus. Irmã Rosane, graça e paz do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém. Irmão Cristiano, irmão Edson tá ali. Irmã Marina, glória a Deus. Amém. Vamos lá, né? Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus por você estar aqui mais essa noite, né? Em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor ela seja completa sobre a sua vida nessa palavra. Hoje nós estamos no 8º dia da nossa campanha. Mandei para vocês cedinho hoje já a palavra e a confissão da fé.
importante nós falarmos, confessarmos, porque isso aí é onde vai liberando a fé sobre a nossa vida. 21 dias para liberar a fé. E hoje você vai aprender mais uma coisa importante aí para você poder liberar a fé sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos fala assim: eu criei, por isso falei. Aleluia. Nós precisamos entender e compreender a palavra de Deus. E hoje você vai entender alguma coisa que vai abrir o seu entendimento. Creia nisso, que o Espírito Santo de Deus testifique no seu coração. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, 8º dia, 1 João 5, versículo de número 4. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. O meu amor tá ali também. Oi, meu amor, deixa eu curtir você aqui, ó. Uma Beth, graça e paz, Beth, tudo bem? Glória a Deus. Meu papai e minha mamãe, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, né? A confissão de hoje, não lembra? A palavra nos fala assim, ó, é importante você pronunciar isso em voz alta aí no seu lar, na sua casa. Amém? É assim, ó. Repita aí comigo. Eu sou nascido de Deus. E o mundo não tem lugar no meu coração. Pela fé no amor de Cristo, eu tenho vitória sobre o mundo. Por isso mesmo, diante das tribulações e tentações deste mundo, eu tenho paz com Deus. Aleluia. Podemos ter paz com Deus? Ontem a palavra foi poderosa, irmão, lá no culto, né? Tivemos a ceia. Graças a Deus por você que assistiu, participou da ceia online, ou para os irmãos que participaram lá presenciais, né? Pedimos a presença de Deus naquele lugar. Por quê? Porque o Senhor já venceu o mundo. Por isso que nós temos paz. Eu tenho paz porque o Senhor já venceu o mundo. Aleluia. Eu posso descansar e desfrutar. Desfrute, irmão, da vitória em Cristo Jesus. Fala assim: eu posso desfrutar da vitória em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é poderoso, né? Bom, e diante da vitória que o Senhor ele tem para a nossa vida, irmão, tem algo que é precioso, que é a vitória do improvável. E isso é algo muito real diante da palavra de Deus, porque Deus ele opera, ele age, e em muito do que ele opera, em muito do que ele está agindo diante dos improváveis. E olha só, irmão, que às vezes a gente fica procurando em tanto um dom, fica procurando em tanto uma capacitação, aquele fala bem, aquele outro fala melhor, né? Aquele lá tem uma locução boa, né? E Deus ele age na simplicidade, e nós vemos Deus agindo na vida das pessoas através de pessoas que não são os experts no assunto, os experts naquilo que elas fazem. Por quê? Porque Deus ele usa os improváveis. Às vezes você, diante de todas as situações que você vive na sua casa, na sua família, na sua vida, você de repente fala assim: Deus não pode me usar. Irmão, isso não é... Isso aí eu acho que é desculpa, porque assim, eu acho que quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? É a metade que eu falo. Quem quer vai, quem não quer arruma uma desculpa. Acabou. É isso aí. E diante disso daí, irmãos, Deus ele escolhe os improváveis. Deus não escolhe os capacitados, porque a capacitação vem dele. Creia nisso. Sempre veio dele a capacitação. A capacitação do Senhor vem do Senhor, né? E eu gostaria de compartilhar com você algo sobrenatural e, vamos dizer assim, seria um dos eventos mais extraordinários da palavra de Deus. Maicon, seja bem-vindo. E aí nós vemos esse algo extraordinário
eu vejo, irmão, como um dos eventos mais extraordinários da palavra de Deus. Parece aquelas histórias de super-heróis, sabe? E quando apenas um homem, seu escudeiro, eles enfrentam um exército, e aí eles acabam com 30 mil soldados. Isso aí parece filme de Hollywood, né? E, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Não importa o desafio ou dificuldade, mas sabe o que realmente importa? Quem está com você. É isso que faz a diferença. Quem está com você, irmãos, faz a maioria. O inimigo tem uma coisa que ele teme. O inimigo, ele teme a espada. Nós não podemos ir para a guerra sem uma espada. E a palavra nos diz que nos dias de Saul, irmãos, e Jonatas, e a palavra do Senhor nos conta que não havia ferreiros em Israel. Justamente porque os filisteus, eles temiam que o povo fizesse espada e fossem para a guerra. E o povo, ele estava debaixo do jugo dos filisteus. Vamos ler isso na palavra? Está lá em 1 Samuel 13:19. Aleluia. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Samuel 13:19. Onde diz assim, ó: Ora, em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. 1 Samuel 13:19. Lá em Efésios 6:17, deixa eu pôr os versículos aqui, né? Efésios 6, versículo 17. Diz assim, ó. Diz que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. É isso que diz lá. E a palavra, irmãos, é uma espada que corta fora toda a cadeia do inimigo em sua vida. O Senhor Jesus, irmãos, quando ele foi tentado no deserto, ele nos deu um padrão. E o exemplo de como responder aos ataques do maligno. Para todos os ataques do diabo, irmãos, a resposta do Senhor Jesus foi a mesma. Ele disse assim, ó: está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia. É isso que ele disse. Está escrito. E ele não disse assim, ó: Deus, ele falou comigo. Não. Jesus não falou isso. Ele falava assim, ó: está escrito. Ou então, Jesus nunca usava assim, ó: foi dito lá no passado. Não. Jesus, ele sempre disse: está escrito. O Senhor Jesus usou a palavra escrita, irmão, contra o diabo. E isso certamente, irmãos, é um princípio importante para nós. Olha lá o Márcio falando, ó: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É isso aí, grandão. Glória a Deus. Isso aí é o Marçal que fala, né? Amém. Irmãos, e uma coisa então que nós temos que aprender é que todos devem usar a espada. Olha só. Quando se fala que, lá em 1 Samuel, diz assim no versículo 13:22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo, que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e Jonatas seu filho. Ou seja, é aí que os problemas, irmãos, começam. Pessoas lutando sem espada. E aí me diz uma coisa, vai lutar com o que, irmão? Com machado? Vai lutar com o que? Com enxada? Com rastelo? No verso 22, irmãos, nós lemos que todo o exército de Israel, apenas Saul e Jonatas tinham espada. Isso aponta para uma situação onde muitas igrejas é assim. Somente o pastor ou um líder da igreja conhece a espada da palavra de Deus. Aleluia! Pastor Otacílio Barbosa.
E tem muita igreja que é assim, irmãos, onde somente o líder ou somente um pastor ali, ele é o titular e somente ele conhece a espada da palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ser um exército onde todos usam a espada do Espírito. Aleluia! A palavra de Deus, irmãos, é a espada do Espírito. E ela tem poder. E você precisa aprender, irmãos, a usar a espada, que é a palavra. É muito ruim, irmão, só o pastor ter a espada. Simone, graça e paz do Senhor. Simone, nossa prima, glória a Deus. Olha só, irmãos. A resposta para todo ataque do diabo é através do quê? Da espada, da palavra de Deus. O inimigo, meu, não teme quando nós procuramos ensinar outras coisas. Mas uma coisa que ele teme é quando todo o povo é treinado para usar a espada, ou seja, para usar a palavra de Deus. Jesus mesmo, quando ele foi confrontar o diabo, irmãos, ele dizia assim, ó, está escrito. E algo interessante que Jesus, irmãos, ele pouco tempo antes, ele estava lá sendo batizado no Jordão, e aí o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, né? E aí veio uma voz do céu e diz assim, ó, eis meu filho amado em quem tanto compraz. Ou seja, o próprio Deus estava falando para Jesus, eis o meu filho amado. Filho amado, guarda bem essa palavra. E aí Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e aí ele jejua ali também por um grande período, né? E 40 dias, 40 noites, e aí ele sentiu fome, e aí veio o diabo. E o diabo ele chega para Jesus e fala assim, ó, Irmã Sofia Barbosa, graça e paz do Senhor Jesus, ele diz assim, ó, olha, se realmente você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que Jesus podia ter dito, irmão? Podia ter dito assim, olha, poucos dias atrás ali no Jordão, quando eu estava sendo batizado, o próprio Deus falou para mim, eis o meu filho amado em quem tanto compraz. Ele está falando de mim. Jesus podia ter usado essa palavra. Mas Jesus, irmãos, não usou. Ele usou o quê? Ele usou a palavra escrita, que era o quê? Era o Antigo Testamento. E ele diz assim, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Veja, irmão. Muitas pessoas dizem assim, ó, eu senti aquilo, eu senti isso, mas, irmão, você precisa o quê? Você precisa da palavra de Deus, não precisa sentir. Porque a palavra, irmãos, é arma, é um princípio espiritual. Todo o tempo, irmãos, que o Senhor confrontou o diabo, ele usou a palavra escrita. E é assim que nós temos que fazer. Irmão, se algum demônio ele te trazer medo, você diz assim, ó, Deus não me deu espírito de covardia, mas me deu espírito de amor, de moderação. Está escrito isso. Se o inimigo tentar produzir sintomas de doença, irmão, no seu corpo, o que você vai dizer? O que você vai falar? Você deve falar de algum sentimento? Olha, eu estou sentindo. Não, irmão. Você fala assim, ó, está escrito, pelas suas pisaduras eu sou sarado. A espada, irmãos, é a palavra escrita. E essa... Não adianta você deixar aberto também a sua Bíblia. A gente que deixa a Bíblia aberta lá no Salmo 91, né? A palavra escrita somente, irmão, não tem poder. Mas a palavra escrita na sua boca, você pronunciando ela, aí tem poder. No papel não tem poder. Na sua boca, irmãos, nós vemos o que você fala libera a fé. E o poder, irmãos, da fé é um poder de uma fé dinâmica. A fé dinâmica é o quê? É a fé que libera o milagre. E a fé, irmãos, é algo, é a moeda do céu. A fé, irmãos, é algo que move a atenção de Deus. Pode ter muitos reunidos, juntos, né? Mas um com fé, irmãos, é o que atrai a atenção de Deus. Tem um lá que tem fé, é aquele que atrai a atenção de Deus. Você quer atrair a atenção de Deus, irmão? Tenha fé. Acredite, creia. Pastor, mas Deus, ele, quando a gente chora, ele não se compadece. Irmão, Deus pode se compadecer com o sofrimento, com o choro, mas o que move o céu, irmão, é a fé.
E nesse tempo, irmãos, onde nós estamos lendo ali, o povo de Deus estava vivendo debaixo de uma grande opressão. E Saul era o rei de Israel. E naquela altura, irmãos, Saul já não era mais um homem de fé. Ele se destacava no ponto de vista natural, por aquilo que ele era, aquilo que ele aprendeu, mas ele não era mais um homem de fé. Na verdade, quem era a pessoa de fé ali naquela história, junto com Saul, era Jonatas. Esse sim andava com Deus nesse tempo. E o Senhor, ele passa os seus olhos procurando aqueles que possuem uma fé dinâmica e viva, irmãos. São essas pessoas que experimentam a bênção de Deus. Aleluia. Olha só. 1 Samuel 14, 1-6. Vamos ler esse texto. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado, porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. Apesar de Saul ele ter até a estola sacerdotal lá, irmãos, já não era mais um homem de fé. O povo, irmão, não sabia que Jonatas tinha ido entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus. Deste lado havia uma penha íngreme e do outro uma que se chamava Bozez, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte de fronte a Micmas, a outra ao sul de fronte a Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Olha a palavra lá, irmão. Incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Aleluia. Irmão, Jonatas, ele foi para a batalha, pegou o escudeiro dele e foi. E Jonatas não disse nada do que ele pretendia fazer para o pai. Por quê? Porque ele já não tinha fé, o pai já não tinha mais aquela fé. E depende, se ele tivesse dito para o pai o impediria de atacar o inimigo. Assim como ele tentou impedir Davi de lutar contra Golias. E Jonatas, ele salva, na verdade, Jonatas, ele chama, os filisteus de incircuncisos. Isso é o que? Isso é uma linguagem, irmãos, que nós temos que entender que é uma linguagem de uma aliança. Jonatas estava dizendo que apenas que aquele que era circuncidado tinha o direito da bênção de Deus. Lá no versículo 13:6, se diz que o povo, irmãos, se escondeu em cavernas, buracos, túmulos, por causa do aperto. Olha a situação, irmão. É por isso, irmão, que o inimigo ele zomba de Jonatas. Mas Jonatas sabia a linguagem da aliança. Você tem uma aliança com Deus, irmão. Você tem que conhecer a linguagem dessa aliança. Aquele que não tem aliança com Deus, o que acontece? Ele passa o aperto, ele se esconde nos buracos, nas cavernas, se esconde nos túmulos. E aí o inimigo zomba dele. Agora entenda uma coisa, o Senhor da aliança, irmãos, pode salvar com pouco ou com muitos. Mas frequentemente, irmãos, ele escolhe para salvar com poucos. E você e Deus, irmãos, formam o quê? Uma maioria. Por isso que o que faz a diferença, irmãos, é quem está com você. Olha só o verso 7, diz assim, Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar no teu coração. Eis-me aqui contigo e a tua disposição será a minha. Olha que forte, irmão. Irmão, eu creio que nesse texto Saul simbolizava a carne. E o escudeiro de Jonatas, irmãos, ele simbolizava o Espírito Santo de Deus. A carne sempre ela sempre vai nos desestimular.
E vai enumerar razões porque nós devemos não enfrentar o inimigo. A carne sempre vai nos enfrentar e trabalhar para que nós venhamos a ficar em casa. A carne sempre vai trabalhar e vai agir na nossa vida para que nós não venhamos ir à casa do Senhor, não venhamos a entender a palavra, não venhamos a fazer a obra, não venhamos a jejuar. Não, porque esse negócio de jejum é muito complicado, porque eu sinto fome, eu sinto uma zonzura. Irmão, para com isso. Isso aí é o quê? É o Saul simbolizando o quê? A carne. Sempre arrumando uma desculpa. Agora, o escudeiro de Jonathan não é o espírito que nos estimula a enfrentar o inimigo. Mas o Espírito, irmão, sempre vai nos impulsionar e nos diz assim para fazer tudo que o coração se inclina em fé. Aleluia. E o Espírito sempre vai dizer assim, ó, eis-me aqui contigo. E o Espírito hoje ele fala com você, eis-me aqui contigo. Aleluia. Irmão, se você observar, vai ver que quem realmente matou o inimigo foi o escudeiro de Jonatas. Olha só o texto. Lá no versículo 1 Samuel 14, 8. Vamos ler aqui. Vai ser um pouquinho longo, mas eu vou ler tudo para você entender. Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós, outros, e então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós, e nós nos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor nos entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens e cerca de meia jeira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo em que todo homem, também a mesma guarnição e os saqueadores, tremeram. E até a terra se estremeceu. E tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam para as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Aleluia! Irmão, observe a palavra de João. Ele disse assim, ó, sobe atrás de mim, porque o Senhor nos entregou nas mãos de Israel. E ele estava, irmão, consciente de que a bênção era sobre a nação. E ele não disse, ó, o Senhor entregou nas minhas mãos, não. Ele disse assim, ó, ele vai, na verdade ele via, né, a sua vitória como uma vitória da nação de Israel. E a forma como o Senhor concedeu a vitória a Jonathan, irmão, foi para envergonhar o inimigo. Por quê? Porque Deus usa coisas triviais, os improváveis, coisas comuns, para mostrar o poder dele. Para mostrar o poder dele. Irmãos, de forma direta foram mortos apenas 20 filisteus. 20 ali naquele momento. Mas um milagre maior, irmão, aconteceu nos outros 30 mil que estavam em cima da montanha. A Bíblia diz que houve um grande espanto no meio do exército e a terra tremeu. 30 mil homens também, né? E tudo passou a ser, irmãos, um terror de Deus. E aí eles começaram a matar uns aos outros. Por causa da fé, irmãos, de apenas 2, ó. De quantos? 2 homens. Todo um exército foi desbaratado. Olha só, versículo 14, 45. Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonathan, que efetuou tamanha salvação de Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor,
não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso. Hoje, assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Irmãos, uma coisa é fazer algo para Deus, a outra coisa é fazer com Deus. E isso é muito sério, irmão. Não fique tentando fazer coisas para Deus, faça as coisas com Deus. Não faça aquilo que você quer fazer, faça aquilo que Deus pediu para você fazer, irmãos. Essa era a diferença entre Saul e Jonatas. Saul fazia coisas para Deus, mas Jonatas fazia com Deus. Aleluia. Nós podemos fazer coisas, irmãos, para Deus, seguindo as nossas próprias ideias, mas quando nós nos movemos com Deus, nós seguimos a sua direção. Saul fez o voto, irmão, de que ninguém comeria até que os inimigos fossem desbaratados. O exército, porém, irmãos, não podia lutar sem comida. Jonatas não tinha ouvido o voto de Saul, por isso comeu mel para se reanimar. O inimigo tinha sido derrotado, mas não completamente, porque Saul devia perseguir e matar o inimigo, mas em vez disso ele estava tentando matar quem? Jonatas. É uma completa inversão, irmãos, de valores. No verso 17 nós lemos que quando viu a confusão no meio da guarnição dos filisteus, que em vez de perseguir o inimigo, Saul queria quem estava faltando do grupo. Saul tinha criado, irmão, uma lei para si. E ele tinha o fim o quê? De ganhar o favor de Deus. Irmãos, a carne pode ser legalista. Se ele tivesse tido vitória, irmãos, teria presumido que era por causa, de repente, do seu voto. Não, eu fiz um voto a Deus e por isso que eu tive a vitória. Irmãos, a ação de Saul foi confusa, foi cheia de superstições religiosas, mas a vitória de Jonatas foi simples e foi sobrenatural. E é exatamente isso que Deus ele tem para você hoje. Irmão, não tenha medo das ameaças do inimigo. Deus está prestes a conceder uma grande vitória. Chegou o tempo da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora o detalhe é assim, ó. Creia no sobrenatural de Deus, tenha fé, permaneça firme. É só o 8º dia. Só o 8º dia. Às vezes é complicado, às vezes é muito difícil, às vezes as situações não cooperam. Mas entenda, irmãos, Deus é poderoso e Ele está conosco. E o Espírito Santo dele está junto de nós, agindo, operando, dando estratégia, dando aonde nós devemos andar, como devemos andar. Agora a questão é assim, ó, caminhe com Deus. Ouça a palavra de Deus. Manuseie a palavra de Deus. Sabe qual que é o grande problema hoje da igreja, irmãos? O clericalismo. Como que é o clericalismo? É assim, ó, antes lá no tempo de Jesus, todos pregavam, todos falavam da palavra, as pessoas tinham revelação. Mas sabe o que aconteceu? Entrou um dado momento que falaram assim, ó, Constantino entrou como o governador romano e ele era cristão, porque ele, na verdade, venceu a batalha através de um sonho que ele teve da cruz no escudo. E quando ele então vence as batalhas, e ele ali é colocado como imperador romano, ele então coloca e torna o cristianismo como a religião oficial de Roma. E aí ele começa a mudar as coisas. Por quê? Fala assim, ó, o negócio não pode continuar assim de qualquer jeito não. Nós vamos colocar um lugar para adorar. E aí cria-se a igreja em paredes. Antes era células, vamos dizer assim. Aí cria a igreja em paredes. E aí por final ele fala assim, ó, agora só esse camarada aqui vai se destacar, ele vai ganhar para isso. Ó, camarada, suas roupas não estão muito legais, você vai vestir essas roupas aqui e vai ser tudo igual e você vai falar aquilo que nós vamos mandar você falar. E aí começa o quê? Começa somente aquele que está na liderança da igreja a ter um poder, a ter uma autoridade, a ter uma condição de proximidade com Deus. E aí as pessoas foram perdendo o que? A espada, que é a palavra de Deus. Irmão, não perca a palavra de Deus, não perca a espada que Deus te deu. E hoje lá na igreja, irmãos, a gente trabalha o quê? Trabalha muito a palavra de Deus sobre a vida das pessoas, porque nós queremos que as pessoas elas tenham a espada em suas mãos. Irmãos, não é o pastor somente que vai ter a espada na mão, não.
De forma alguma. Nós lutamos contra o clericalismo, onde somente o pastor pode, somente o pastor ora, somente o pastor repreende, somente o pastor tem poder contra as coisas do maligno. Não, irmão, você tem poder sobre as coisas de Deus, contra as coisas do maligno. O Senhor te capacita, assim como capacita o pastor. Há poder nas suas palavras. Por isso que às vezes a gente fala assim, irmão, fale isso. E aí você fala, mas será, pastor, que vai acontecer? Por quê? Está embutido um clericalismo tão forte, uma condição tão forte no seu coração que o maligno ali ele implantou, que você fala assim, não, eu não consigo. Você não crê, você não tem fé que Deus pode agir através da sua vida. E através, irmãos, da sua vida que Deus quer agir. Através do Espírito Santo dele. Amém? Já deu o horário, né, irmão? Vamos orar então? Tá aí com a sua folha, né, com os seus pedidos de oração, com a sua Bíblia com os pedidos de oração. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos na sua presença, nós oramos, ó Pai, Senhor, pela nossa casa, pela igreja, Senhor, em nome de Jesus, pela liderança, Senhor, em nome de Jesus, por cada um dos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, livra-nos de todo mal, livra-nos, ó Pai, de todo perigo, toda astuta cilada do maligno agora caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, seus filhos, ó Pai, estão diante da fé, estão diante da Tua palavra. Senhor, opera, Deus, grandes coisas, o seu mover, ó Pai, através da vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de toda enfermidade. Aquele que está enfermo, ó Pai, Senhor, restaura o ânimo, restaura a alegria. Senhor, em nome de Jesus, aquele, ó Pai, Senhor, que está triste, ó Pai, traz a alegria do Senhor que excede todo entendimento agora a este coração. Porque todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Nós sabemos, ó Pai, que tudo, ó Pai, colabora para o nosso bem. Senhor, faz, ó Deus, o seu agir, faz o seu mover, ó Pai, transforma. Senhor, multiplica, ó Pai, a sua graça, Senhor, poderosa, abundante. Livra-nos, ó Pai, deste Covid, livra-nos, ó Pai, de toda enfermidade, ó Deus, livra-nos, ó Deus, de toda tentação. Senhor, guarda-nos, ó Pai, da mulher adúltera, guarda-nos, ó Pai, Senhor, da mente, Senhor, e da língua mentirosa. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, para aqueles que estão desempregados, abre as portas de emprego. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, para aqueles que não têm nada em sua dispensa, multiplica, faz o seu agir, usa as pessoas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, dá estratégia, ó Pai, para o seu povo ser vitorioso, ó Pai. Ô Santo Espírito, adentra agora neste lar, nesta casa, onde está este homem, esta mulher de Deus, ó Pai, e faz o seu agir, ó Santo Espírito. Assim eu oro e abençoo a este casal, a este casamento, a essas vidas, a este lar, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Pai, por aqueles, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, que estão internados, ó Pai. Senhor, coloca, ó Deus, o ar nos pulmões deles, ó Pai, coloca o sopro de vida, assim como a irmã Rosa está pedindo ali, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que estão na UTI, envia o teu anjo lá, ó Pai, muda essa história, dá mais uma chance para este, ó Deus. Nós te pedimos, nós te clamamos em concordância como igreja do Senhor. Faz, ó Deus, o seu agir, ó Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, livra-nos de todo o mal, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que a sua graça superabundante esteja sobre a vida de cada um. Abençoa, Pai, o comércio, aqueles que são comerciantes, que são vendedores. Envia, Pai, bons clientes, clientes bons pagadores, ó Pai. Senhor, faz o seu agir. Senhor, Pai, nós oramos como igreja do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer a oração final. Amanhã é o nosso 9º dia de jejum e oração. Esteja orando, esteja confessando a palavra, esteja falando de Deus para as pessoas. Não perca as oportunidades. E agora você sabe da autoridade na palavra de Deus e use essa espada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito, do doce Espírito, esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Shalom Adonai. Adonai Shalom. Uma noite abençoada pelo poder que há no nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até daqui a pouco novamente. Aleluia.
Deus.